Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa aula 44 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís, né? Vocês já conhecem a gente. E aí na tela os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Então não vamos precisar de nada muito diferente. Material que vocês já devem ter aí por perto, né? O caderno, as folhas das anotações, lápis e borracha e o material para colorir. Então lápis de cor, giz de cera ou até mesmo as canetinhas. Tá bom? Um tempinho para vocês se organizarem. E aí, tudo pronto? Tudo organizadinho? A gente pode começar? Podemos começar. Eu vi que vocês já perceberam que tem algumas coisas diferentes aqui, né? E o que será que é, professora? A gente já vai ver, né? A gente já vai ver. Vamos relembrar então a aula passada, antes de começar? Olha só, na aula passada a gente trabalhou novamente com o livro da sopa da bruxa, né? A gente tinha trabalhado aquela aula que a gente experimentou aquela sopa medonha. Apimentada, lembra que a professora provou? Eu comi, né? Certas pessoas não comeram. Aí, na aula passada, a gente ajudou a bruxa Úrsula em algumas receitas que ela estava aprendendo. A gente ajudou a bruxinha Rafaela, a organizar os chapéus, tudo com situações, problemas. Isso mesmo, não é verdade? As bruxas, né? Vocês se lembram, né? E hoje, a gente vai falar de uma outra coisa. Isso. Então, e quem vai ajudar a gente? Adivinhe? A bruxa Úrsula. Ela quis se retratar, na verdade, porque ela não sabia cozinhar direito, ela estava aprendendo, porém, uma boa bruxa que ela é, fazer poções mágicas, ela arrasa. E foi isso que ela mandou aqui pra gente. Olha só. Pra gente conseguir fazer a nossa aula de hoje, que é sobre medida de capacidade. Isso. Então ela mandou lá pelo Vassoura Express, lembra que é o serviço de entrega lá das bruxas? A poção mágica. E mandou uma cartinha junto, né, prof? Ai, vamos pra ver vocês. essa cartinha? Vamos ver o que ela disse lá na cartinha? Opa. Ela mandou essa poção, mas eu não me arrisquei a experimentar. Você experimentou, professora? Claro que não, vai saber do que é. Poção de bruxa. E se for de sumir? Olha o que ela diz. Poção da dor de barriga. Ainda bem que eu não tomei. A receita é secreta. Mas tem um ingrediente especial. Baba verde de sapo cururu. Eca! Ui. Beliscos da bruxa Úrsula. Ah, bom, beliscos. Preferia uns beijinhos, né? Beijo, abraço, né? Mas tudo bem. Em época de pandemia não podemos. E vai ver que é coisa de bruxa, né? A gente não sabemos. Não conhece. Bom, então tá. Sabendo disso, a gente distribuiu a poção em alguns frascos que a gente tinha aqui. Recipientes. Certo. Né? Então, o que será que é medida de capacidade? Olha lá. Assim como nós aprendemos a medir a massa, lembra? Que é o peso, a gente usou balança. E o comprimento, que a gente aprendeu que dá para medir com algumas partes do nosso corpo, mas que não são as unidades padrão. Isso. E a gente fez isso com a mão, né? Lembra lá? E a gente também pode medir a capacidade. Mas o que é medida de capacidade? O que será que é a medida de capacidade? A gente pode ver aqui que tem alguns recipientes que são mais altos, mais baixos. Tem uns que são maiores, mais largos, né? Outros são mais estreitinhos. Mas isso não é medida de capacidade, porque isso a gente já viu nas outras aulas. A medida de capacidade de um recipiente é o quanto de líquido que cabe dentro dele. Quanto que cabe, dentro do recipiente. Então, assim, aqui não está cheio, né? Tá pela metade. Ele cabe até aqui em cima, né? Até lá em cima. Então, a capacidade desse recipiente não está no total dela. A gente está usando só a metade.
Isso, a gente Diferente. fala até que a capacidade mede a quantidade de líquido, né? É, de líquido. Ó, Que tem aqui diferente dentro. desse, que tá cheio. Então, ele está em sua capacidade total, né? Isso mesmo. Então, com a leitura do livro Minha Mão é uma Régua, nós aprendemos que existem as unidades de medidas, né? Certo. Que não são padronizadas, aquelas que a gente aprendeu. A gente não aprendeu ainda as padronizadas, porque vocês vão aprender mais pra frente. A gente aprendeu aquelas medidas, mão, passo, polegada, pés, né? A gente aprendeu tudo isso. E palmo, né? O Palmo, né? Que é do dedinho até o dedão aqui, né? E no- Polegar. Só que, então, elas variam de uma mão para outra, né? De tamanho da pessoa que tá medindo. O passo de uma pessoa adulta é maior do que o passo de uma criança, né? Então, varia. Agora, a gente também aprendeu com a leitura da Sopa da Bruxa que a gente não pode seguir uma receita com medidas também que não são padronizadas. A gente tem que prestar atenção nessas medidas. Isso mesmo. Né? E daí a gente viu também, lembram lá da Sopa da Bruxa, né? O tamanho da batata, o punhadinho de sal, que não ficou igual e deu errado, né? A receita não ficou Se certa. ela tivesse seguido com as medidas da Rafaela, da bruxinha Rafaela, teria dado certo. Mas ela usou outras medidas que são as dela, né? A bruxa Úrsula. Então, também não deu certo. Mas será que para medir a capacidade também podemos usar as medidas não padronizadas? O que vocês acham? Eu acho que deve ter algum jeito, sim, de usar as medidas não padronizadas, né? Porque elas estão aí, a gente pode usar, a gente já viu até o nosso corpo, né? Alguma expressão para medir. Então, por exemplo, se uma criança fala, me põe 2 dedinhos de água, e eu meço pelos meus 2 dedinhos, vai dar diferente, por exemplo, né? Isso acontece muito quando a gente vai cortar o cabelo, né? A gente fala pra verdade. cabeleireira, corta 2 dedinhos do cabelo. E ela corta 2 dedinhos do dela. E aí a gente sai com o cabelo muito curto. Dá errado, né? Então, gente, veja lá. Olha na tela de vocês esse problema que a gente tem aí. A bruxa Úrsula leu em seu caderno de receitas que para fazer uma poção mágica são necessárias 2 garrafas de água iguais a estas que estão ali no caderno. Tá, Certo? certo. Muito bem. Se ela trocasse essas garrafas da imagem por outras, a poção mágica vai dar certo? Mas essa bruxa Úrsula gosta de testar as coisas, né? E ela não Vocês acham que tinha ia dar as certo? garrafas. E aí? Será que ia dar certo? Gente, se tá escrito na receita que é aquele tamanho, tem que ser aquele tamanho. Veja só, o que aconteceria se ela usasse garrafas como essas? Essas são muito maiores. Muito maiores, então Nossa. o que ia acontecer? Ia ter muito mais água do que a receita pedia, então não ia dar certo, ia ficar aguado. Ia ficar né? A aguada, poção não ia fazer- funcionar. Isso aí. Tá bom, e se ela usasse essas garrafas? Ia ficar muito concentrado, ia ficar muito forte, Ia não ficar ia dar muito certo forte. também. Verdade. Ia ficar muito forte, ia fazer o efeito muito exagerado, também não ia dar certo. Então tá, pensando nisso, vamos fazer a nossa primeira atividade? Então vamos lá, então na nossa folha, né? Vou misturar nosso álcool gel aqui com as poções, não vai dar certo. Então vamos por a data, que vocês já sabem, e o número 1, que é a primeira atividade que nós vamos fazer. Muito bem. Certo. Vamos então ver o que vai ser? Olha lá. Qual é a diferença entre as garrafas? Aquela que tinha no caderno e as outras 2 que a gente deu como opção para ela usar na receita. Olha lá. Será que é o tamanho? Será que é a cor? Ou será que é o formato? Então vocês vão analisar as garrafas olhando aí na tela pela imagem e aí vocês vão escrever. Tem 3 opções ali, né, professora? Pode pôr a cor também, Pode se não pôr a conseguir cor escrever ou sozinho. copiar ali as palavras. Então, no retângulo amarelo, tá escrito tamanho. Se você acha que o tamanho delas tá diferente, então você pode escrever essa palavrinha. No retângulo verde, tá escrito cor. Se a cor delas tá diferente, vocês vão escrever cor. E no retângulo ali rosa, tá escrito formato. Se vocês acham que o formato das garrafas é diferente, vocês vão escrever formato. Pode ter mais de uma palavrinha, né, professora? Pode. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês observarem e responderem essa perguntinha.
E aí, conseguiram responder? Essa era uma atividade de observação, né? Observação, isso aí. Então vamos ver a resposta. Vamos ver então a resposta. Olha lá. O tamanho. Que a gente viu, né? Que tinha uma bem maior, uma bem pequenininha e uma média. Então elas não eram iguais, Não né? tinham Então o mesmo tamanho. não tinham o mesmo E tamanho. o formato. Elas também não tinham o mesmo formato. Elas eram diferentes. Uma era mais larga, outra mais estreita. Estreitinha, mais né? fininha. A única coisa que elas tinham iguais era ali a cor, né? Que elas eram meio azulzinhas, Exato. né? Então, se você respondeu por um acaso cor não está certo. Aí tem que apagar, tá bom? E as outras duas respostas estão Corretas. tudo ok. Muito bem. Então, legal. Podemos, então, agora a gente já sabe que o tamanho e o formato do recipiente influencia na sua capacidade. Certo. Ou seja, quanto líquido que cabe dentro dele. Pelo tamanho e pelo formato, a gente consegue comparar. Sim, porque se a gente olhar aqui, essa garrafa aqui, ela vai caber mais líquido do que esse potinho aqui, por exemplo, ó. Será? Assim, por causa do tamanho. Esse é um tamanho bem maior do que este. Isso. Então, aqui vai caber mais líquido do que esse. Logo, a medida de capacidade dessa garrafinha aqui é maior do que desse potinho, Isso. certo? Eu ia comparar mais um, mas a gente vai fazer isso mais pra frente. Ou seja, Ah. agora. Olha lá. Essas garrafas aqui, não parecem que são da mesma altura? Ó. Parece, né? Parece. A altura aqui, elas são iguais. Será que praticamente cabe na a altura. mesma quantidade de líquido? Será? Vamos encher as duas e depois ver se cabe a mesma quantidade? Vou pegar aqui um funil. Pegar a poça... Ai, não posso encostar, porque senão vai me dar dor de barriga. É. Tem cheiro de baba de sapo. Oi. Vocês já sentiram O o que cheiro mais de baba de será sapo? que vai aí? Dá até medo de saber, né? Que ela só disse a baba de sapo cururu. Melhor nem perguntar. Opa. Encheu? Ui. Ai, deu. Bem cheinho. Olha só. Bem cheinha. Muito bem. Como que a gente vai fazer para comparar, então? Eu tive uma ideia. Olha só. Primeiro vocês vão olhar. Tá. Ó, vou colocar aqui. Elas são quase da mesma altura aqui na tampinha, ó. Se a gente colocar o lápis aqui, dá pra ver. Não dá? Sim, a altura é a mesma. Ok. Se a gente olhar de ladinho, já tem diferença? Tem diferença, tem uma diferença. Não é muito grande, mas tem uma diferença. Se a gente deixar elas mais separadinhas aqui, acho que eles conseguem ver um pouquinho melhor. Tá. Então, olha só. O que que a gente vai fazer? Eu vou marcar aqui com uma fita a altura de cada líquido. Tá. Então, primeiro eu vou colocar
desta garrafa e vou marcar. Certo. Tá, então eu vou precisar de uma fita. Espera um pouquinho pra eu ir buscar. Certo. A gente pode pôr o número 1, né, professora, na Cheguei. fita e aqui, ó, pra gente saber. O que você acha? Ah, boa ideia. Ó, aqui é a marca. Da primeira garrafinha, que vai ser a garrafinha número 1. Aí você marca aqui que essa é a 1, pra gente testar. Pode pôr não. Certo. Certo? Então, Agora você vai ter que devolver aqui. vou ter que devolver aí. Vocês sabem o nome desse objeto amarelo aqui? É funil. Funil. Porque ele afunila, né? Ele deixa mais estreitinho pra não derrubar e não fazer bagunça. O que não significa que a gente não consiga fazer bagunça, né? Espumou. Tá. Agora a gente vai medir a garrafinha 2. Isso, né, prof? Isto. Então já marca aqui 2. Ai, ficou meio torto meu 2. Não tem problema. Deixa eu já marcar aqui 2. Peraí. Coloca aqui. Olha só o que aconteceu, gente. E agora? Tem a mesma quantidade de líquido. Tem a mesma quantidade de líquido. Mas elas são diferentes aqui do ladinho, a gente viu, né? Sim, essa aqui é mais fininha E e essa é mais grossa, larga. mais larga. E essa, ela é mais larga e essa mais estreita. Certo. E por que será que então parece que essa... Eu achei que essa daqui ia ter mais, professora. Eu achei que essa ia ter mais. Porque ela é mais larga? Aham. Mas essa daqui, ó, embora elas tenham a mesma altura, essa daqui é um pouquinho maior aqui, ó. É. Essa diferença aqui, ó. Pra vocês verem que isso também engana, tá? As duas têm a mesma capacidade. Então, todo mundo errou. Você errou, eu errei. Aposto que teve um monte de gente que se confundiu também. Mas olha só, e se fosse esta daqui Tá. com esse daqui? Será que a gente ia precisar fazer o teste? Será que ia precisar fazer o teste? Não ia precisar fazer o teste. Dá pra gente ver visualmente que aqui é menor, certo? Certo. E cabe menos líquido do que ali. Eu vou colocar aqui dentro o tanto de líquido que cabe aqui. E eu vou fazer a experiência de outro jeito. Vou colocar o que tem ali aqui dentro. Isso. Será que vai encher? Será que vai ficar cheio? Olha lá. Vamos ver aqui pra isso. Encheu? Não encheu. Não encheu. Isso significa que este recipiente tem a capacidade maior do que esse. E que esse tem a capacidade menor. Então, esse aqui cabe menos líquido, né? E esse daqui cabe mais, porque olha o tanto que cabe ainda de líquido para encher. Ah, tá. E será que a gente consegue visualmente comparar quando são iguais? Qual tem mais e qual tem menos? Ah, então aqui eles são iguaizinhos, têm a mesma largura, a mesma altura e são do mesmo material, porque às vezes um material é mais Ah, é grosso do verdade. que o outro, pode dar diferença. Eles são iguaizinhos. Se a gente encher os dois até aqui em cima, eles vão ter a mesma quantidade de líquido, mas aqui eles não estão iguais. Não estão iguais. Como é que a gente... Visualmente a gente consegue saber qual tem mais e qual tem menos? Quem vota aí Se eu que tem falasse- mais é o copinho 1 ou o copinho 2? Se eu falasse assim pra professora Thaís. Professora Thaís, eu quero o copo que tá mais cheio, é claro, de poção. Qual que ela ia copo me que a dar? gente ia pegar? Ó,
esse aqui. Esse tem mais líquido. Então, esse está mais cheio. Embora ele não esteja cheio por completo, ele tem mais do que a outra, o Isso, outro ele copo. está mais cheio do que este que nós estamos comparando, né? Os dois. Eles não estão cheios no total, mas esse está mais cheio do que aquele, porque nós estamos comparando. Isso mesmo. Agora, se a gente for comparar, olha lá, de novo, recipientes diferentes. Certo. Este daqui, agora com esse, que a gente sabe que tem bastante também. Vamos ver. A altura não é a mesma. Não é. Esse aqui é mais baixo. Esse é um pouquinho mais alto. Mas a largura aqui também, ó, também é diferente. Também é diferente. Então, o formato e o tamanho deles é diferente. Diferente. Uhum. E qual tem mais? Qual cabe mais? Visualmente, a gente também consegue ver dessa vez. Porque esse visualmente tá mostrando pra gente que é maior, que cabe mais, que tem maior capacidade. Olha só o fundo dele. E se a gente esvaziar esse e pôr o líquido aqui para eles verem, professora? Vamos fazer isso. Vamos fazer essa experiência? Vamos. Cuidado. Ai, ai, ai. Cuidado para não ter dor de barriga depois, professora. Ela mandou bastante poção, né? Depois a gente deixa aqui se o pessoal quiser tomar, né? Ai, vamos achar oferecer, gostoso. Se alguém quiser vir aqui buscar. Não, né? Será que o que tem aqui vai caber aqui? Se esse aqui nós vimos que é maior, será que esse líquido que tá aqui, essa poção, vai caber aqui? O que vocês acham? Vamos ver? Vamos ver? Deixa eu pôr aqui para não É. fazer bagunça. Olha E só. aí, coube? Coube Olha, tudinho. coube e ainda sobrou bastante espaço. Isso significa que realmente ele tem maior Esse capacidade do que esse. Maior, porque esse aqui tava cheinho e ainda não conseguiu encher aquele, né? Então, agora dos dois, qual está mais cheio? Esse mais gordinho ou esse daqui? Esse, aquele ali tá vazio. Esse está mais cheio e esse está vazio, porque Agora não tem tem- líquido nenhum. Tive outra ideia. Aí. A gente vai encher esse aqui de volta. Mais um pouquinho. Tá. E aí, pensando aqui com os meus botões, será que o que tem dentro deste recipiente cabe neste? Deixa eu pegar um que tá aberto já. Tudo? Tudo, claro. A gente tem- Tudo? Não vai caber. Não cabe o que tem nesse aqui. Um pouco do que tem aqui cabe naquele, mas não vai ser tudo. Vai dar pra encher e vai sobrar bastante ainda. Entendi. Tá. E agora, então? Será que ele enche 2 garrafas? Será que o que tem aqui dá pra encher essas duas? Uma a gente viu que dá. Será que enche a outra também? O que vocês acham? Ah, eu quero conferir. Mas antes, deixa eles palpitarem. Vai dar pra encher as duas? Sim ou não? Sim ou não? Fala bem alto aí pra gente escutar. Ah, estão divididos, hein? Metade acha que acha e metade acha que não? É, foi isso que eu entendi. Escutei um monte de sim e não ao mesmo tempo, hein? Ah, então vamos conferir. Primeiro vamos colocar dessa daqui. Tá. Essa a gente já viu que dava pra encher e que sobrava um pouco, né? Isso. Ui, que medo. Não sei, às vezes vem um cheiro meio esquisito, né? Pois é. É da baba do sapo. Tá borbulhando. Ai, socorro. Tá bom assim? Será que eu encho mais? Acho que mais um bem pouquinho, prof. Não se empolgue. Tá.
Uma encheu. Sobrou isso. Olha só, deixa eu só falar uma coisa antes. Quando a gente enche e ainda fica um pouquinho, esse pouco que fica a gente fala que sobrou, Sobrou. né? Então esse é o termo que a gente usa. Então, nós enchemos esse e ainda sobrou um pouco para encher o outro. Olha! E não é que deu? Eu achei que não ia dar. Meu palpite foi que não, hein? Olha só. E não é que encheu. Quem foi que disse sim aí? Quem disse Pode, sim, ó, pode acertou. comemorar. E quem disse que não, igual eu, ó, cara de espanto, porque eu não achei que ia dar. Muito bem. Então vamos continuar com a nossa aula? Sim, nós tínhamos feito o número 2, que era uma segunda atividade. A gente fez o número 2? Sim, tinha passado ali o número 2. Tá. Olha lá, quem não fez, então, corre fazer, hein? Muito bem. Então, o número 2. Certo. Olha lá. Observe esses recipientes aí na tela de vocês. Tá vendo que tem 3 recipientes aí, não tem? Tem né? 3 recipientes. 1, 2, 3. Ao encher esses recipientes, a quantidade de líquido que caberá neles é a mesma? Ou seja, será que o mesmo tanto de líquido vai encher? Ou seja, tem que ser tudo. Encher os 3? Será? Igualzinho? Respondam aí, sim ou não. Um tempinho para vocês. E aí, conseguiram responder? Sim ou não? Vamos ver então, né? O que vocês acham? Olha lá, os 3 recipientes, Certo. eles têm tamanho diferente. Sim, dá pra ver que um é pequenininho, um é um pouquinho mais alto, mas ele é estreitinho, e o último ali da tela, ele é mais gordinho e alto também. Isso. Tá. E eles também têm formato diferente, Ah, é verdade, também tem um formatinho diferente. né? Então, a gente já viu aqui, ao vivo e a cores, que não, né? Não pode ter a mesma capacidade, porque os tamanhos são diferentes e os formatos também, Isso. né? O mesmo líquido que encheria, digamos, o pequenininho ali, ele não ia encher o vidrinho do meio e muito menos o último vidrinho. Eles não iam ficar cheios, né? Porque Não. cada um tem uma capacidade, uma medida de capacidade diferente. E eles são bem distantes de tamanho, não é como na garrafa que a gente mediu ali, que era aproximado o mesmo tamanho, né? Então, muito bem, vamos para o número 3. Coloca lá o 3 na folha ou no caderno que vocês estão usando. Certo. 3. Certo? Vamos Muito ver bem. qual que é a terceira, que eu tô gostando dessa aula de hoje. Legal, né? Número 3. Qual copo desses 2 que estão na tela de vocês está mais cheio? Lembra aqui que a gente já conversou? Olha, vou deixar aqui de dica pra vocês.
A gente já conversou, né, prof? Já falamos sobre isso. Então, olha bem, tem um com um líquido laranja e outro com líquido verde. Qual é o que está mais cheio? Eu quero que vocês desenhem no caderno de vocês o que está mais cheio. Desenha e pinta, tá bom? Com a cor que tá aí na tela. Combinado? Então, um tempinho pra vocês. Então, desenharam bem bonito, né? E aí, qual o copo que tá mais cheio? O que tem a poção laranja ou o que tem a poção verde? O que tem poção? Laranja. Laranja. Muito bem. Vocês desenharam o copinho cheio e laranja? Fizeram, Então tá né? certo. Se fizeram verde, arruma lá, hein, gente? Porque o que tá mais cheio é o que tá na cor laranja. O verde é o menos cheio, Isso. tá bom? Vamos fazer o número 4? Vamos. Vamos lá. Faz o 4 lá na folha, Certo. ou no caderno. Uhum. Pronto? Tudo bem. Número 4. A bruxa Úrsula. Ai, lá vem ela, com as poções, é? É. Tem várias poções mágicas. Ela mandou só uma aqui pra gente. O recipiente menos cheio, esses da tela de vocês, é o que ela mais usa. Claro, por isso que já tá acabando, né? Sim. Qual é a cor da poção mais usada? Qual que ela usou mais? Se ela usou mais, tá quase acabando. Veja a cor aí e desenhe. Quero que vocês desenhem. Tem 3 poções. Tem uma azul, uma verde esquisita também e uma roxa. Roxo. Qual delas que ela usa Usou mais? Ou seja, aqui tem... Uhum, Né? isso mesmo, não posso falar. Então desenha aí e depois a gente volta para conferir.
Muito bem. Será que eles desenharam? Eu acho que eles desenharam. Agora você pode dizer a Agora eu resposta. posso dizer. Então, a que ela usou mais, é só a gente pensar. Quando a gente tá tomando água ou, sei lá, suco, alguma coisa em casa, conforme a gente vai tomando, o conteúdo ele vai... Eu achei que ela ia dar um gole na poção. Não, imaginou que eu vou ficar com dor de barriga? Eu não. Conforme a gente vai tomando, o líquido ele vai diminuindo. Então, a poção que ela mais usou é a que tem menos quantidade, ou seja, a que está mais vazia. Se vocês olharem ali, qual é dessas três a poção que está mais vazia, ou seja, que tem menos líquido, que tem menos conteúdo? É a azul, a verde ou a roxa? É a A roxa. roxa é a que tá mais vazia, né? Que o vidrinho tá mais vazio. É a que tem menos, ou seja, a que ela usa mais. certo? Muito bem. Vocês acertaram? Vamos então continuar a nossa aula, Certo. tá? A bruxinha Rafaela chegou aqui, né? Ah. Não é só a bruxa Úrsula. Ela está fazendo uma limonada. Certo. Olha que amor, né? Ela não é muito das poções, Não é né? tanto. Ajude a encontrar os recipientes adequados. Como assim? Quando a gente faz algum suco ou alguma coisa líquida, uma vitamina, uma poção mágica, a gente precisa de um recipiente para guardar, certo? Porque o líquido, ele se espalha, a gente não pode deixar ele solto, né? Então, Verdade. olha lá. Tá. Se ela usar 2 limões, Sim. qual será que seria o recipiente adequado para ela guardar esse suco? Será que ela ia colocar numa jarra o suco de 2 limões? Ou será que ela já ia colocar, poderia usar um copo? Tá. E a outra opção ali é se ela Se ela fizer fizer uma... com 6 limões. Sim. Então, o que a gente tem que pensar? Que o suco de 2 limões tem uma quantidade diferente do suco de 6 limões. Então, qual que é a maior? Qual que usaria o recipiente maior? Qual que usaria o recipiente menor? E aí? Aponta com o teu dedinho aí. De 2 limões, usaria o copo. Sim, Né? porque é menos quantidade, né? É pouquinho. Faz ali com 2 limões, já dá pra colocar no copo. Agora, se ela usar 6, vai ficar mais líquido, né? Vai ter mais líquido, não vai caber no copo, vai transbordar. Então, ela vai precisar de uma jarra. Se a gente pensar o suco do limão em si, até de repente caberia no copo, mas para fazer uma limonada a gente também tem que pôr água, senão fica muito forte e muito azedo. E aí, para pôr água para 6 limões, vai bastante água, e daí não ia caber no copo, não ia ser suficiente. Então aí, o adequado seria mesmo usar a jarra, que é maior. Sabendo disso, vamos fazer o exercício número 5. Certo, eu vou virar aqui a minha folha. Olha lá. Muito bem. Número 5. Tá. A gente sabe que quanto mais limões, maior tem que ser o recipiente, certo? Sim, a gente acabou de falar sobre isso, porque para fazer limonada precisa pôr água também, senão fica muito azedo, né? Então presta atenção. Se Rafaela usar 14 limões, a quantidade de limonada será maior. Certo. Olha aí na tela os 14 limões. Tanto de limão que é. Pois é. Qual recipiente cabe mais? Será que o copo, a jarra ou a garrafa? Então, Escreve ou desenha, tá? Pode tanto escrever a palavra garrafa, copo ou jarra, ou pode também desenhar a garrafa, o copo ou a jarra, certo? Um tempinho para vocês.
Então vamos conferir a resposta? Olha só, o recipiente que cabe mais é a garrafa. Então quem fez aí a garrafa, desenhou a garrafa ou escreveu garrafa, acertou. Isso. Na vida real, né, a gente sabe que tem garrafas que são pequenininhas também. Mas aí a gente tá considerando também Essa a garrafa. imagem, né? Que a garrafa é maior ali do que o copo, do que a jarra também, tá Isso bom? aí. Número 6, então. Certo. Tá. Nossa, hoje fizemos Muitas atividades. Tanta atividades. Agora o 6 é pra vocês fazerem uma estimativa. Lembram o que é estimativa? É um palpite, né? O que O acha? que vocês acham? Tem aí na tela, quantas garrafas iguais a essa de 1 litro, aquela azulzinha, que vocês acham que é necessária para encher ter a mesma quantidade de líquido daquele galão? Sabe aquele galão de água que é grandão, assim, que é difícil de carregar? Quantas garrafas de 1 litro será que cabem dentro dele? Olha só, temos opções. 5 garrafas, 10 garrafas ou 20 garrafas. Coloca a sua estimativa aí, rapidinho. Aqui, ó, do lado do número 6. Põe aí rapidinho o número 5, o número 10 ou o número 20. Muito bem, será que eles fizeram? Será que chegaram perto? Ai, ai, ai. Quanto foi o palpite de vocês? Vamos conferir? Olha, antes disso eu vou falar uma coisa. A unidade padrão de medida de capacidade é o litro. Lembra que eu falei que as unidades padrões vocês vão aprender mais pra frente? Vocês vão aprender mais sobre o litro. Mas a gente já te contou agora, que é o litro. Então a gente vai medindo se cabe 1 litro, meio litro, 2 litros, 3 Isso. litros, enfim, né? Essa garrafa tem a capacidade de 1 litro, a garrafa azul, né? Que eu falei. E o galão grandão tem a capacidade de 20 litros. Então, Se você fizer a gente precisaria... conta, né? São necessárias 20 garrafas para encher o galão com aquela garrafa, né? Com a Porque mesma capacidade. uma tem 1 litro, então até 20 eu vou precisar de 20 garrafinhas. Então hoje a nossa aula acabou. Fica por aqui. Espero que tenham gostado. Foi muito legal fazer essas experiências junto com vocês. E um beijo, né? De longe. Um beijão de longe. Até a próxima aula. Tchau!